Eu me apaixonei por um presidiário e isso quase acabou com a minha vida. Tudo isso começou em 2017, um ano que eu nem gosto de lembrar, porque meu irmão tinha sido preso por causa de um assalto que nem era para ele ter se envolvido, foi por impulso na companhia errada e acabou que só ele acabou sendo preso. E aí eu virei a responsável pelas visitas, porque na época minha mãe não tinha psicológico, minha mãe ficou muito abalada quando soube o que tinha acontecido com meu irmão. Então, eu que fui a responsável pelas visitas e realmente, ir em um presídio não é simplesmente pegar e ir, você precisa ter um psicológico mesmo para poder estar ali naquele lugar. E aí, primeiro eu fiz o cadastro, entreguei os documentos, passei por entrevista e depois eu ganhei a carteirinha. As visitas eram quinzenais, normalmente aos domingos, e começavam cedo. Então eu acordava às 5 horas da manhã, colocava a roupa que o presídio permitia, que era calça sem botão, sem zíper, sem nada metálico, blusa simples, sem decote, sem transparência, sutiã sem aro, nada de acessórios, nada de brilho, nada de bolsa grande e sempre com o cabelo preso. E ao chegar lá já começava aquele ritual, fila grande, mulheres cansadas, gente nervosa. E quando chamava a nossa vez, vinha a parte mais pesada, a revista. Tira o tênis, levanta a blusa, abaixa a calça, agacha, abre a boca, passa no detector, uma humilhação que a gente só engole mesmo por amor à família. E aí foi lá dentro, no pavilhão de visitas, que eu vi o Henrique pela primeira vez. Ele estava lá sentado, sozinho, olhando pro chão, esperando a família dele. Só que naquele domingo a mãe dele não foi, ela não apareceu na visita. E quando eu passei por perto, ele levantou o rosto, ele me olhou e me deu um sorriso tímido. Eu não sei explicar, mas aquele olhar, aquele sorriso dele mexeu muito comigo. E aí nas próximas visitas ele começou a se aproximar assim devagar, sempre muito respeitoso, sempre discreto. Até que um domingo, enquanto eu esperava o meu irmão ser liberado, o Henrique chegou perto de mim, meio sem jeito. E aí ele falou assim, posso te falar uma coisa? Se não quiser conversar comigo, tá tudo bem. Eu só não queria parecer mal educado. E aí ele falou assim, eu admiro sua força, viu? Muita gente desiste de visitar, mas você não. Não sei porquê, mas aquela frase que ele falou me desmontou. Aquela simplicidade, aquela delicadeza dele dentro de um lugar tão duro, mexeu comigo. E aí, aos poucos, a gente foi conversando mais. E aí a gente falava sobre a vida, sobre os erros que ele tinha cometido, sobre a saudade que ele sentia da família, dos amigos, enfim. E aí um dia, quando eu fui me despedir dele, ele me deu um beijo de canto. E aí foi ali que ele me pediu, me dá seu endereço, eu quero te escrever. Eu fiquei meio assim, né? Eu falei assim, eu praticamente quase não conheço ele, não sei muito da vida dele. Mas aí eu peguei e dei, passei o meu endereço pra ele e aí as cartas começaram a chegar. E assim, eram cartas simples, mas umas cartas cheias de sentimento. Ele me escrevia, me falava com tantas coisas assim, tantas palavras de carinho. E aí nas visitas seguintes que eu ia visitar o meu irmão, eu sempre via ele também, mas é claro que eu não podia ter assim contato com ele, né? Porque eu não podia ter contato com os outros internos, era mesmo ali o meu irmão. Mas a gente acabava trocando uma palavra ou outra. E aí, com o passar dos meses, o Henrique me pediu para que eu fizesse também o meu cadastro como visitante dele também. E eu já tava gostando muito dele, muito mesmo. Então eu dei entrada no cadastro dele, demorou algumas semanas para poder ser aprovado. E aí quando saiu eu comecei a visitá-lo nos dias destinados à ala dele, que já não era mais nos mesmos dias da visita do meu irmão. E foi nessas visitas que o nosso envolvimento assim cresceu assim, sabe? Até que ele solicitou uma visita íntima comigo. E aí foi numa dessas visitas íntimas autorizada pelo presídio, em ambiente reservado, com tempo limitado, que eu acabei engravidando. E quando eu fiz o teste, que eu vi que deu positivo, minhas pernas tremeram. Eu fiquei desesperada. Eu que só ia lá para poder ver o meu irmão, agora eu ia ter um filho de um homem que ainda estava preso. Quando eu contei para ele da gravidez, o Henrique ele chorou. Ele prometeu que mudaria de vida quando saísse, prometeu ser pai, ser companheiro, ser tudo o que ele não conseguiu ser. E aí ele saiu em 2019 e foi aí que a minha vida virou um caos. Fora da cadeia, o Henrique estava totalmente perdido. Ele tinha dificuldade para poder arrumar emprego por conta do histórico. E aí ele ficava frustrado, irritado, ansioso.
E às vezes ele dizia que ia sair para poder resolver umas coisas e eu já tremia, porque eu achava que era coisas ligadas à vida antiga dele. Eu ali com o bebê no colo me sentia mais presa do que quando eu entrava naquele pavilhão antigamente. E aí a gente começou a brigar todos os dias. Era gritos, portas batidas, noites em claros. E uma das piores partes foi quando ele desapareceu por 3 dias. E quando ele voltou sem me dar explicações. Ali naquele momento eu senti o arrependimento inteiro me engolir. Começou a passar um filme pela minha cabeça. Tipo, o que eu fui fazer da minha vida? Tantos homens solteiros por aí, com a vida boa. Eu fui me envolver logo com um cara, né? E ali naquele momento eu olhei pro meu filho e decidi. Eu não vou deixar você crescer numa vida assim, sabe? Em um ambiente tão tóxico como aquele. Porque além de fazer mal pra mim, ia fazer muito mal pro meu filho também. Até que um dia eu dei um ultimato nele. Eu falei assim pra ele, olha, ou você muda, ou eu vou criar o nosso filho sozinha. Ou você vai perder a gente, porque eu não vou aceitar ficar vivendo nessa vida e nem o meu filho também tá vivendo numa situação dessa que a gente se encontra no momento. Depois de meses de angústias, eu ali tentando a todo custo mudar aquele homem, ele finalmente aceitou, entrou em um grupo da igreja. E aí de lá os irmãos da igreja falou de um serviço, de uma obra, e aí ele conseguiu um emprego também nessa obra e largou todas aquelas amizades antigas. Então hoje ele trabalha registrado, eu também trabalho. Moramos numa casinha simples, mas hoje a gente tem paz dentro da nossa casa. Criamos o nosso filho com muito amor, com muito carinho. E apesar de tudo, no final deu certo, porque eu comecei uma história dentro de um presídio que tinha tudo para poder dar errado, tudo mesmo. Mas quando uma pessoa decide mudar e tem uma outra pessoa ali insistindo e acreditando na mudança daquela pessoa, as coisas realmente podem dar certo. E foi isso que salvou a gente.